Boa noite, pessoal. Bem-vindo a todos para mais uma live da Consulac. Ao meu lado, o digníssimo Éder Mesquita, E aí, quejeiro pessoal? virtual. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para nós é um prazer receber vocês aqui para mais uma live, hein? A gente sempre com assuntos aí muito interessantes e hoje não vai ser diferente, né, Wilson? Vai ser não, Suédo. Hoje vamos falar de um produto que a gente nunca falou e um produto que tem suas particularidades, mas é um produto que eu acho bem rentável e quem faz ele bem feito, como a gente sempre está falando aqui sobre fazer Isso. bem feito, consegue ter bons resultados. Mas, para Isso aí. começar, o que é o requeijão cremoso? E, se tratando de legislação, tem regulamento técnico específico? Sim, bora lá, né? O requeijão, ele é um produto tipicamente brasileiro, né? Então, assim, foi desenvolvido aqui nas terras brasileiras aqui e tem, sim, um regulamento técnico, né? É um regulamento técnico de identidade e qualidade que inclusive ele é importantíssimo e infelizmente pouco seguido. Essa é a realidade atual que a gente tem aí do requeijão, né? Apesar de existir um regulamento, a gente tem aí uma série de dificuldades aí com relação à legislação aí do requeijão. Mas em se tratando de RTQ, né, a portaria 359 de setembro de 97, de 1997, né? Já tem um tempinho aí essa regulamentação. E o que ela define aí sobre o que é o requeijão, né? Eu vou estar até lendo aqui essa definição aqui, que ela é importantíssima para as nossas discussões agora sobre o processo de fabricação, né? Ela diz assim, ó, entende-se por requeijão o produto obtido pela fusão da massa coalhada, cozida ou não, dessorada e lavada, obtido por coagulação ácida ou enzimática do leite opcionalmente adicionada de creme de leite e ou manteiga e ou gordura anidra. O produto poderá ser adicionado de condimentos, especiarias e outras substâncias alimentícias. E aí vem um detalhe, né, que é aquilo que a gente sempre fala muito importante. A denominação requeijão está reservada ao produto no qual a base láctea não contenha gordura e ou proteína de origem não láctea. Então, ou Deveria, seja, quem coloca essas gorduras hidrogenadas, esse tipo de coisa, não pode comercializar como requeijão. como requeijão. Essa seria a denominação que deveria de ser uma ordem expressa, né, para que a gente não tivesse essas misturas que a gente tem aí hoje. Mas, infelizmente, né, isso aí no mercado é até um pouco antigo, até mais do que outros produtos. A gente já tem essas dificuldades com o requeijão, né? Tanto que o Ministério da Agricultura já lançou aí nomes e nomes diferentes para o requeijão que é adicionado de alguma gordura ou proteína de origem não láctea, e até hoje a indefinição total. Infelizmente, existe ainda essa indefinição. E por que eu falo dessa indefinição? Apesar da legislação ser clara, né, a gente encontra no mercado aí uma diversidade de nomes para requeijão, né? Quem está ligado aí no mercado aí viu várias vezes aí, tinha até um nome antigo, né, que o Ministério da Agricultura autorizou por um tempo, que era especialidade láctea, né? Isso não se usa mais, a gente não vê isso mais. Hoje a gente vê muito mistura de requeijão com amido e gordura vegetal e por aí vai, né? Mas, mas infelizmente tem ainda produtos que a gente encontra no mercado com a denominação lá de requeijão cremoso. Aí você vai ler na lista de ingredientes gordura vegetal, amido, e tá com a definição, né, na teoria aqui incorreta, né? Mas infelizmente tem sim no mercado esse tipo de produto, né? A gente tem aí. E tratando-se de din-din no bolso, que é o tema principal da live, Sim, é sim. rentável o produto? Sim, com certeza, né? Da lista aí de produtos aí dos produtos lácteos, né, que a gente pode produzir,
Com certeza o requeijão tem aí o seu lugar ao sol, né? Ele é um produto que tem valor agregado elevado, né? E isso colabora muito, né? E mesmo o requeijão que não utiliza esse tipo de ingrediente, né? Que utiliza só produtos de origem láctea, a gente costuma ter resultados aí muito interessantes com relação à rentabilidade do requeijão, né? É um produto muito apreciado e hoje o mais engraçado, isso a gente até comentou em outras lives essa situação, mas hoje o que eu mais tenho observado nos rótulos de requeijão, no requeijão tradicional, é justamente essa palavra tradicional, porque ela traz assim um aspecto de mais qualidade para o produto. Justamente pelo número, né, de produtos que a gente tem no mercado aí que fazem uso de amido, de gordura vegetal. Então isso acaba, esse nome tradicional acaba trazendo assim uma certa, digamos, qualidade para o produto, né? O pessoal gosta bastante. Ed, e assim, diante disso que você está falando, o que diferencia uma rentabilidade de um requeijão e o que diferencia a qualidade de um requeijão? Bom, a rentabilidade está muito ligada aqui com a forma de obtenção da massa, né? Porque se a gente for levar em consideração o custo que a gente tem com o processo de fabricação, grande parte do custo está relacionado com a massa, né? Então essa massa, ela, se você tem uma massa que teoricamente seja um consumo de leite maior do que uma outra massa de uma outra forma de se fazer, então isso acaba prejudicando a rentabilidade. E por que eu estou falando desse tipo de massa? Porque requeijão, com certeza, é um produto que você vai encontrar aí diversas formas de se obter um requeijão. A própria legislação já fala aqui, né? É uma massa coagulação ácida ou enzimática. E dentro desse amplo espectro de ácida ou enzimática, a gente tem várias formas de se preparar uma massa para requeijão, né? A massa mais tradicional que a gente tem, né, é aquela massa com coagulação, né, natural, aquela coagulação que vai acontecer naturalmente no leite. Só que hoje as empresas foram adaptando, aí já tem coagulação ácida com adição mesmo de acidulantes, né? Ácido lático, ácido cítrico. A gente tem massa enzimática preparada como se fosse uma massa, por exemplo, de mussarela, né? E com adição, inclusive, de fermentos, né? Que em determinadas situações até trazem uma característica bem peculiar para o requeijão, né? Um sabor bem específico para o requeijão. Então, devido a essas inúmeras fontes de obtenção da massa, a gente tem que tomar cuidado para que a gente tenha uma massa, né, que seja compatível ali com o nosso processo em termos de custo. Porque com certeza tem massa aí que você vai obter com 10 litros por quilo, outras vão obter com 12 litros por quilo, e isso faz total diferença hoje no custo de produção de um requeijão. Além disso, a gente tem uma outra matéria-prima que tem um impacto direto, que é o próprio creme de leite, né? Esse aí também, hoje, bastante valorizado aí no mercado, né, Wilson? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que ter ali um requeijão que tenha uma quantidade de matéria gorda que atenda a legislação, que atenda ali os parâmetros físico-químicos e também sensoriais para que agrade realmente aí o consumidor. Mas a gente tem que ficar muito atento nisso. A gente vê, às vezes, produção de requeijão com excesso de gordura. Porque, na verdade, a legislação ela tem um mínimo de gordura. Ela não define padrão máximo, dependendo do requeijão, né? Por exemplo, estou falando aqui de requeijão cremoso. Então, ela não determina o máximo de gordura que pode ter. E aí o pessoal exagera. Eu vejo muito requeijão aí com gordura no extrato seco aí elevadíssima, né? Que é o parâmetro que a legislação tem, gordura no extrato seco. Ela não tem parâmetro para gordura, tem para gordura no extrato seco do requeijão. Então tem que ficar atento, porque isso aí encarece o produto, né? O custo de produção fica muito elevado
e muitas vezes não quer dizer que vai ser um adicional a mais, vai ser uma situação que vai melhorar a questão de aceitação do produto no mercado. Então, tem que fazer um requeijão aí com bastante cuidado com relação ao custo da massa e também ao custo do creme de leite que vai ser utilizado. Então, esse aí é o objetivo. Ficar de olho nessas duas matérias-primas, que são, com certeza, ali a composição mais elevada do custo do requeijão. É isso aí. Boa noite, Jábio. Boa noite, Cândido. O Arnóbia tá colocando aqui, boa noite, amo a live de vocês. Limoeiro do Valeu, Norte, galera. Ceará. Só põe Oh, para a gente aí maravilha. de onde vocês estão assistindo essa live, que é legal para a gente saber onde que Isso está aí. chegando. Muito bom. Boa noite, Márcio. E Márcio Chaves, né? Jábio, Edson. O Bom Hélio, uma demais. pergunta aqui até do Cândido. Qual o rendimento esperado do requeijão de barra? Fala o cremoso também, aproveitar. Olha só, gente, isso aí é o que eu acabei de falar aqui. Requeijão tem uma série, uma infinidade de formas de se produzir um requeijão, né? Então, assim, a depender da massa que você vai utilizar, você vai ter um rendimento completamente diferente. Só que a gente tem que lembrar um negócio: requeijão é muito difícil você determinar rendimento baseado em leite, né? Vai ficar um rendimento assim, um pouco estranho, né? Porque você teoricamente gasta pouco leite para fazer, mas na prática a massa que você utilizou ali, ela tem um volume específico de litros de leite que foi utilizado para a massa. Então, assim, isso tem uma tendência de variar bastante, né? Não dá para precisar, porque aí precisa do processo. A gente precisa de entender qual que é o processo que você está se avaliando, né? O processo de massa de acidificação a acidificação é um resultado, o processo de massa com coagulação enzimática é outro. Então, assim, vai existir diferenças, né? Só para você ter uma ideia, quando a gente faz, por exemplo, com uma massa coagulada com enzimas, né? Coagulante e tal. A gente tem ali aproximadamente ali uma massa que vai dar aproximadamente 8 litros e meio, 9 litros por quilo, né? Essa massa vai ser utilizada no requeijão. Só que o requeijão não é só massa, né? O próprio requeijão, a lista de ingredientes permite-se utilizar uma infinidade de ingredientes. Além do creme, né, você pode utilizar água, pode utilizar até leite mesmo no próprio requeijão, leite em pó, concentrado proteico de soro, concentrado proteico de leite, né? Então, assim, é muitos ingredientes para você considerar um rendimento litros por quilo. Isso não é preciso, né? Uma vez que você tentar considerar rendimento litros por quilo no requeijão, vai ficar imprecisa a sua conta, né? Não vai te dar muita precisão aí do que é um rendimento. Porque o rendimento do requeijão, a gente considerar o leite como fonte de informação, igual a gente tem para queijo, eu faço uma mussarela com 9 litros por quilo. Isso é uma realidade, mas no requeijão você não vai ter essa realidade, porque além do leite ali vai muitos outros ingredientes, né? Então não dá para te precisar, né, esse rendimento, depende do seu processo de fabricação, né, e por isso que eu sempre falo, o requeijão é um produto que a gente tem que ter um controle muito mais apurado, porque senão com certeza você não vai conseguir definir nem um custo adequado para ele, né? Principalmente se considerar esse rendimento litros por quilo, que ele é totalmente impreciso para a definição de custo do requeijão. Pessoal, aproveitando aqui, ó, o Hélio está colocando aí sobre a produção do requeijão aí, falando, ele acabou de falar o que é específico de cada produção, né? Método, né? E o método, e isso tudo, cada método que a gente de requeijão ou de outros processos, a gente consegue abranger de uma forma maior nos nossos treinamentos, né? Sim, sim. Então, aproveitando aí, pessoal, para quem está no YouTube, tem um link aí, uma lista de espera, um QR Code com uma lista de espera. É só clicar aí,
É só ler o QR Code aí que vocês vão conseguir entrar nessa lista de espera. Para quem está no Instagram, o link está na bio. Beleza? E lembrando que esse aí agora é para doce de leite, tá? Esse treinamento vai acontecer provavelmente em agosto, Éder. Agosto, isso. Então, quem quiser participar aí, lê o QR Code aí, já entra na fila de espera aí, porque são vagas limitadas, tá? Justamente porque o Éder, ele abrange em cada produção, ele vai conversar com cada um especificamente sobre a sua produção e entender o que está fazendo, porque cada caso é um caso, né, Éder? Isso, tem alguns produtos que a gente tem, assim, alguns métodos de produção e a gente sempre vai colocar nos treinamentos aqueles métodos em que a gente obteve o melhor resultado, tanto de rendimento, de qualidade do produto, né? Então, assim, é isso que a gente busca. Quando a gente traz aqui para vocês algum tipo de treinamento, é porque a gente já colocou na prática, aplicou, entendeu o que é a vantagem, desvantagem e vai trazer para vocês aquilo que a gente vê que é o mais assertivo dos métodos, né? E requeijão, doce de leite, isso aí tem vários métodos de se produzir, né? E assim como outros produtos, né? Eles têm muitos métodos, né? E a gente sempre define ali o que é melhor para trazer nos treinamentos. Pessoal, e diga de passagem, não é porque é da Consulac não, mas o Éder tem uma técnica de doce de leite que ele vai entregar nesse treinamento que, para mim, é um dos melhores doces de leite. Essa técnica foi aplicada em 2 clientes que a gente tem de doce de leite. Para mim, sem dúvida, um dos melhores doces de leite que eu já comi. Sempre o Éder, quando ele vem no escritório, ele traz um pote para a gente, porque a gente pede. Então, o pessoal daqui do escritório gosta bastante e todo mundo que tem contato com esse doce de leite elogia bastante. É verdade. Beleza? Então, isso vai ser entregue, esse tipo de formação que o Éder desenvolveu vai ser passado no curso passo a passo. O porquê de cada etapa? Né? Que a gente vê inúmeros doces de leite no mercado aí. Eu só parei um pouquinho no requeijão aqui, mas a gente vê inúmeros doces de leite no mercado aí, mas poucos são realmente doces de leite bons de fato, beleza? Mas vamos voltar aqui, que está cheio de perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui um tiquinho para me ler. Tem uma pergunta do Jardim aqui. Sim. Pode ser usado creme de soro no requeijão como fonte de gordura? Pode sim, viu, Jardim? Isso aí, inclusive, está autorizado em legislação, né? É uma situação até interessante, porque a gente, para utilizar o creme de soro para manteiga, a gente costuma ter que alterar até a classificação da manteiga. Ela não pode ser classificada como manteiga de primeiro, né? Então, assim, houve-se a necessidade de ter uma alternativa de utilização do creme de soro sem nenhum tipo de alteração do produto. Daí a utilização no requeijão. E não precisa de você especificar nada de diferente lá na designação de venda do produto. Continua sendo requeijão cremoso, ou requeijão do norte, ou requeijão de manteiga, né? Que são as classificações que a gente tem para requeijão hoje. Lembrando que na lista de ingredientes, você não pode declarar lá creme de leite e estar usando creme de soro, né? A lista de ingredientes na rotulagem vai ter que ser creme de soro. Aí você, se usa os dois, né, pode-se utilizar os dois, então você identifica creme de leite e ou creme de soro, né, para que não tenha nenhum problema aí com legislação, mas pode ser usado, está autorizado sim. É isso aí. O Jago, que é de Gravataí, Rio Grande do Sul. Ô, Jago, Opa! Rio Grande do Sul é um estado que aí a Consulac ainda não foi. Eu quero ir, cara. Já fizemos projetos no Paraná, Santa Santa Catarina e Catarina, falta Rio Grande do Sul. para o Mas a sul gente quer está chegar completo. aí. Muito O bom. Edson, cara, o Edson Pereira colocou aqui para a gente aqui. Eu estou vendo preocupações com o custo e qual seria um tipo de requeijão com bastante qualidade? Sim. Edson, hoje, um requeijão assim, com bastante qualidade, é como eu tinha acabado de citar aqui essa situação. Hoje, um requeijão tradicional, né, que não utiliza nenhum tipo de produto de origem não láctea, ele é considerado um requeijão de muita qualidade, né? Com certeza, isso aí tem que ser valorizado. Porque, infelizmente, gente, infelizmente, você encontra
produtos similares ao requeijão hoje no mercado, que com certeza tem um custo muito mais baixo, né? Mas são similares, não se comparam. Eu fiquei impressionado, eu vi um produto que, só para vocês terem noção, ele não tem nem registro no Ministério da Agricultura. Porque a base não tem base láctea, né? Não tem base láctea, provavelmente nem usa, né? Provavelmente nem usa. E o produto estava lá como cobertura cremosa, sabor requeijão, se eu não me engano. Então, assim, só que lá na gôndola, né, o produto está lá do lado do requeijão, num pote idêntico ao de requeijão, e na frente ainda tem, eu posso dizer que está errado, isso eu tenho certeza, na frente ainda tem a palavra requeijão em destaque, né? O nome, a designação de venda, cobertura cremosa, sabor requeijão, ele não estava nem no painel principal, ele estava no painel lateral do pote, é um potinho, né? O que eu considero assim completamente incorreto, né? Infelizmente a Anvisa não tem o devido cuidado com isso, ou seja, os consumidores estão sendo enganados. Eu não estou dizendo que o produto é ruim, muito pelo contrário, né? O produto pode até ser bom, mas não é requeijão, e está sendo vendido enganadamente, enganando, né, o consumidor como se fosse um requeijão de baixo custo, né? Porque um produto desse está lá quase que a metade do preço de um potinho de requeijão tradicional. Aí o que eu tenho visto? Eu tenho visto as empresas colocarem expressões nas rotulagens para tentar mostrar que aquele requeijão tem uma qualidade melhor. E com isso eles têm colocado tradicional, requeijão cremoso tradicional, né? Para indicar que aquele requeijão é um produto que não tem, né, toda essa mistura e tudo, né? Então tem hoje, para ser considerado um requeijão de boa qualidade, normalmente as indústrias que fazem esse produto sem nenhum tipo de ingrediente de origem não láctea acabam utilizando essas expressões para chamar a atenção. O consumidor, cara, eu acho que ele vai ter que entrar no supermercado e ler o rótulo inteirinho para ele saber de fato o que ele está comprando. Se ele for simplesmente pelo painel principal ali, pelo que ele está vendo de cara ali, ele está comprando um produto que não é a realidade do que ele estava querendo. É, Grande sem dúvida. Valdivino está aí. Boa noite, Valdivino. Valdivino, foi você que me indicou um projeto lá no Triângulo Mineiro? Confirma para mim. O Ailson de Sergipe, Ailson Sergipe está aqui. Opa, bom E o demais. Márcio Chaves está falando de Barreiras na Bahia. Barreiras, Barreiras, oh, cidade boa, cidade. boa. Parece que Legal, Barreiras pessoal. é um polo leiteiro da Bahia, né? Comenta para mim, Márcio, se é. Que eu já ouvi falar bastante de Barreiras. A Arnóbia colocou aqui para mim. Fiz uma. Opa, peraí, um minutinho. Fiz uma visita a um laticínio e eles fazem requeijão com duas fórmulas. E uma dessas fórmulas é de sobra de queijo, das fórmulas que sobra, aquela rebarba do queijo, né? Sim. Ele colocou, se fala beirada que sobrou do queijo que saiu. E aí, é bom o É. requeijão feito com essas sobras? Não, é bom. Isso aí, e inclusive depende assim, muito do tipo de queijo traz até um sabor bem peculiar para o requeijão, né? Por exemplo, alguns queijos tipo Minas Padrão, né? Isso traz um sabor até bem interessante, porque é massa fermentada, então tem bactérias que vão produzir sabores diferenciados aí, né? Então, realmente é interessante. Pode ser utilizado, né? Eu quero lembrar só um detalhe. Sempre tem o detalhe, né? Muitos fazem uma aprovação de requeijão, né? Ah, eu quero um projeto, eu quero produzir requeijão. Mas ele tem a intenção de fazer uso de queijo que amassou, né? De queijo que está com a validade um pouco já próxima da validade, aí quer usar ali no requeijão para aproveitar. Isso é válido, né? Só que hoje a fiscalização está muito mais intensa e eles têm cobrado muito a designação de venda correta. Então, assim, às vezes o pessoal tem lá requeijão, mas quer utilizar, né,
esse tipo de queijo que amassou e tudo, reprocessa, vai utilizar. Só que a fiscalização hoje cobra que você coloque lá requeijão com queijos. Olha que interessante. E assim, às vezes a gente acha absurdo, mas a maioria das empresas que produzem requeijão, esse requeijão de qualidade mesmo, tem alterado os nomes dos produtos, né, a designação de venda, para requeijão com queijo. Para quê? Para ele poder utilizar esse tipo de matéria-prima como massa, né? Fonte de massa ali para a produção do requeijão. Então, essas aparas, né, essas beiradas aí que a gente tem do QG, elas podem ser utilizadas. Tem que tomar cuidado, porque se for queijo mesmo, aí tem que alterar a designação. Mas se for só elas, não precisa, tá bom? É isso aí. Vamos voltar aqui. Essa pergunta importante aqui, ó. Graziane. Opa. Graziane. Graziane. Eu queria abranger um pouco a pergunta da Graziane no seguinte. Boa noite. Qual o equipamento ideal para fazer um requeijão culinário? Mas aí eu queria aumentar, melhor, eu queria estender um pouco isso aí. Eu queria que você falasse sobre os equipamentos utilizados para a fabricação de requeijão e suas particularidades. Mas queria brevemente, que nós estamos cheios de perguntas aqui para responder. E é um assunto extenso esse aí. Pois é, não, isso aí vamos deixar para o curso, mas fala rapidamente para a gente. Porque assim, ó, para processos de requeijão, depende do tipo de requeijão que você vai fazer, a gente tem vários equipamentos específicos, né? Mas assim, como a pergunta está muito direcionada para requeijão culinário, só para dizer para vocês aqui, né, normalmente em equipamentos a vácuo, né, como a panela Stefan, o próprio porquinho, né, que é muito tradicional, a gente não consegue um resultado muito interessante para requeijão culinário, né? A gente tem um resultado melhor em tacho aberto ou em tacho aberto com injeção direta de vapor. E, além disso, a gente tem que ter um processo ali, durante a fabricação, de cremificação, para que a gente tenha resultado satisfatório com esse tipo de requeijão. Quem produz esse tipo de requeijão culinário, ele vai ser utilizado em diversas formas, aí, mas principalmente em pizza, né? Então, esse requeijão, ele não pode ser aquele requeijão que vai na pizza ali e vai derreter todo e ninguém vai ver o requeijão, né? O pessoal gosta de colocar ele e ver o requeijão na pizza, na borda, né? Então, assim, para que tenha um resultado satisfatório, é melhor utilizar um tacho aberto ou um tacho aberto com injeção direta de vapor. Com certeza o resultado é muito melhor. E com relação... Ela até colocou aqui um negócio, da prensa fica 2 tipos de requeijão diferente. Deve ser da sobra da rebarba e do queijo da prensa. Não entendi muito bem, o Arnaldo, coloca pra gente aí. Ele deve estar perguntando se utilizar o queijo, ele teria que colocar requeijão com queijo. E se usar só as sobras ali, poderia deixar só o requeijão. E é justamente isso mesmo. Se usar só as sobras, não tem problema. Você pode utilizar como requeijão mesmo. O Supremo Produto Artesanal entrou aí, está aí com a gente. Ele tem uma pergunta aqui Valeu, sobre o César. treinamento. Sobre o doce de leite, nesse treinamento tem que ter algum equipamento ou consegue fazer em casa no fogão a gás? E ele completa aqui, doce de leite pastoso e doce de leite barra? Na verdade, assim, o treinamento, a gente sempre vai fazer um treinamento que, independente do equipamento que você utilize, o conceito é o mesmo, né? Então, assim, não tem essa de, dá para fazer em casa? Dá, né? O conceito é o mesmo, né? É claro que as proporções podem ser diferentes, mas o conceito é o mesmo. Então, dá para entender mesmo para fazer em casa ou para fazer industrialmente, é o mesmo conceito. Vai sair sabendo fazer doce de leite, né? A verdade é essa. Sem dúvida. E de qualidade. E de qualidade, é o que a gente mais interessa. O Valdivino, queria te agradecer, cara. O Valdivino colocou aqui. Foi ele que me indicou para fazer um projeto lá em Iturama, no Treino Mineiro. Valdivino, estou indo lá Show de bola. amanhã. Estou saindo aqui de madrugada e estou indo lá amanhã encontrar com ele. Te agradeço muito aí pela confiança, viu? Valeu demais. O Adelso Ferreira. Qual a temperatura final do cozimento do requeijão cremoso? Cremoso. O que acontece? O requeijão, a própria legislação, inclusive,
ela define ali que a temperatura final, né, para fusão, ela tem que ser de no mínimo 80 graus Celsius por 15 segundos. Né? Isso está na legislação, portaria 359. Mas na prática, a gente vê que essa temperatura ideal, ela é até um pouco mais alta. Né? O ideal é que a gente chegue pelo menos a 85 graus. Né? Essa é a temperatura onde a fusão, que vai ser a emulsificação mesmo da gordura, da proteína e da água, vai atingir o ponto máximo, né? Onde a gente vai ter o melhor resultado. Então, assim, de maneira geral, para qualquer tipo de requeijão, você tem que atingir pelo menos 85 graus Celsius. E isso é importantíssimo, né? E dependendo do seu processo, às vezes até chegar em 90, 92 ali é importante. E isso por quê? Porque, por exemplo, o requeijão culinário, a gente deve elevar um pouco mais a temperatura, até para a gente conseguir um resultado melhor de cremificação. Né? Que a cremificação ela vai colaborar muito com o corpo, né? Com a textura ali do requeijão. E o requeijão culinário precisa de uma textura firme, né? Precisa de uma consistência ali para que a gente tenha aquele resultado que a gente falou. Quando passa na pizza e o pessoal vê o requeijão na pizza, né? É diferente do requeijão cremoso, pote, que você vai fazer o uso em casa, né? Esse requeijão não tem tanta essa necessidade, né? Então, é mais tranquilo para a gente. É isso aí. O Jardo colocou aqui, seremos os primeiros a ser assistido por vocês no Rio Grande do Sul. Jardo, beleza. Maravilha! Pessoal, só aproveitando o gancho aqui do Jardim, aqui é o seguinte, para quem não conhece o que é a Consulab, a gente faz as lives aqui sobre produtos, sobre processos, e quinta-feira a gente fala um pouco sobre legislação, sobre equipamento, sobre projeto. Nós somos uma empresa de consultoria especializada em laticínios, nosso foco é laticínios. Isso. E essa nossa empresa, eu e o Éder, nós somos sócios dessa empresa, trabalhamos juntos bem antes dessa empresa existir. Eu e o Éder, nós temos uma carreira muito grande. Isso aí. E essa empresa, ela está no mercado há 20 anos e a gente trabalha, o Éder é da parte de produção, como ele sempre está aqui passando por processo de produção, então ele é um expert na área de produção. E eu sou da área de projeto. Então, o que a Consulab faz? A Consulab tem consultorias para indústrias de laticínio, na parte de produção, e tem o desenvolvimento de projeto arquitetônico para construção, reforma e ampliação, registro, qualquer coisa relativa aos órgãos de inspeção estadual, federal e municipal. Fazemos defesas técnicas, para quem precisa aí de uma defesa técnica, adial de infração, e os nossos treinamentos online. Como o Éder é uma pessoa só, ele não consegue chegar a todo mundo, uma forma da gente atingir todo mundo é com nossos treinamentos online. Então, geralmente a gente faz esses treinamentos, a gente abrange em cada treinamento um tipo de produto, e agora, aproveitando aí que todo mundo está aí, está engajado, nós temos uma lista de espera que está aí no YouTube e no Instagram, no direct do Instagram e no QR Code aí no YouTube. Uma lista de espera para o nosso próximo treinamento, que é de doce de leite. Então, o Supremo aqui, produto artesanal, até colocou para a gente aqui, sobre como vai ser esse treinamento. Esse treinamento, a pessoa vai sair sabendo fazer um doce de leite de qualidade. Nós, da Consulab, prezamos por qualidade. Então, o perfil de cliente nosso é o perfil que está procurando qualidade de processo, qualidade de produto, beleza? Só para passar para vocês aí. Então, quem estiver precisando, igual o Valdivino aí, mais uma vez queria agradecer, me indicou a gente aqui, para a gente estar indo para Iturama, no Triângulo Mineiro, para mais um projeto lá, para registrar mais uma fábrica lá. Voltando aqui, Márcio Chaves, vamos lá. Mas já temos produtores, cooperativas, associações, organizando a cadeia junto com a Abralei e a WSENAC. Eu acho que não é uma pergunta, é um comentário. Ah, tá. Desculpa, gente, o suporte até que acabou aqui, falou, eu te perguntei, Márcio, realmente sobre a bacia leiteira, é verdade. Porque eu escuto muito falar de barreiras aí na Bahia né?
Então, a gente sempre escuta falar que parece, né, parece que tem bastante leite. O Supremo Produto Artesanal, estou colocando aqui, já ouviu falar em fazer requeijão com raspa que sobra do tacho, do próprio requeijão? Inclusive, esse requeijão é mais caro, né? Muito. Sabe dizer se é verdade? É verdade sim, viu? Verdade, E é verdade, César. gostoso danado, viu? É muito bom. É É muito muito bom. bom. É. Ó, isso é tão comum que eu já vi laticínio que ele tira o requeijão e faz a rapa. Você já viu isso, Ed? Isso, isso. Na verdade, assim, isso é um produto, inclusive tem autorização da legislação para fazer esse produto, né? A única coisa que muda é que a denominação de venda vai ser requeijão com raspa, né? Mas é muito apreciado ele, César, né? Isso é um produto, assim, muito gostoso e muito apreciado, inclusive com valor agregado maior que o próprio requeijão, né? Tanto que assim você não consegue fazer na mesma quantidade que você consegue produzir um requeijão, porque a raspa você vai obter ela ali do final do processo, então você obtém ela do final do processo e utiliza no próximo processo de fabricação. Então assim, muito interessante, né? Realmente um produto aí que agrega valor aí ao requeijão, né? E é permitido, né? Isso aí sem nenhum tipo de problema com a legislação, é autorizado. Ana Lu, pode usar o resto da massa de mussarela que sobra da máquina de filar para fazer requeijão, Ed? Pode, pode sim. Essa massa, o que que acontece? Ela, inclusive, tem um pH ideal ali para fusão também, né? Lembrando só um detalhe, viu, Ana Lu? Essa massa, você só tem que ficar atento com aquilo que você tem aprovação para se usar, né? Então, às vezes, o seu requeijão está lá aprovado, mas não está aprovado para usar massa coalhada enzimática. Às vezes, você tem lá um processo aprovado de acidificação da massa. Então, se você está usando aquele resto da massa ali, ali na legislação, aos olhos da legislação, está incorreto, né? Você não poderia utilizar. Mas, assim, se o seu processo está lá massa coalhada, é uma massa coalhada. Ela está ali atendendo à especificação do seu rótulo. Então, tem que ficar atento ao rótulo. Se realmente o rótulo não está definido que você pode utilizar aquele produto, é como se você estivesse infringindo a legislação. Então tem que ficar atento, porque a utilização do produto tecnicamente não altera em nada, pode ser utilizado e é um produto muito utilizado na prática, mas tem que verificar se atende à legislação de acordo com a aprovação do seu rótulo, né? Mas pode ser utilizado com certeza e fica bom. O Aldésio, de Muzambinho, Minas Gerais, qual a temperatura final do cozimento do requeijão cremoso? Em torno de 85 graus é o ponto que a gente tem a melhor relação ali com a fusão, né? Que é a emulsificação de gordura, de água e de proteína, né? Aí dá aquele corpo específico ali para o requeijão. 85 graus é suficiente. Ô, Valdivino, então nós vamos encontrar amanhã. Vai ser um prazer, viu? O Arnaldo perguntou quanto que custa o curso. A gente não tem acesso. Isso aí, Isso quem aí vai não te é comigo, responder não. é a Dani, no É, direct. é. Quem é responsável pela área de treinamentos da empresa é a Dani. Se vocês entrarem em contato pelo direct, ela vai passar toda a instrução para vocês. A gente não tem acesso a isso, pessoal. Isso. O Arnob aqui, muito bom. Valeu, muito obrigado. O Supremo vai aprender a fazer esse com raspa no treinamento? Ó, o treinamento de agora é de doce de leite. Doce de leite, O isso. próximo vai ser o treinamento. A gente pode ser que seja o requeijão, depende da Dani aí. Vamos aguardar para ver qual o próximo treinamento. Mas quando tiver o treinamento de requeijão, sim, vai aprender a fazer com raspa, né, Ed? Não, com Vai ser certeza. passado. Não, com certeza. Vai estar lá presente. O Neliton, isso mesmo. Boa noite. Como controlar a cremificação? Feito da mesma forma, às vezes
cremifica bem e às vezes não. A cremificação é uma etapa que a gente consegue ali com temperaturas elevadas e agitação, né? Então, o que eu te indico é o seguinte: se Aqui, você tem ele até falou aqui que ele faz no porquinho e com massa enzimática. sim, isso é importante, né? O que acontece? Esse resultado, quando você tem um processo muito padronizado, o que eu falo padronizado, X quilos de massa, X quilos de água, X quilos de creme, o creme está sempre com teor de gordura X, aí você consegue controlar melhor a cremificação, porque ela é um processo físico que depende dos componentes do requeijão. Então, se você tem esses componentes em linha, ou seja, muito parecidos ali os seus resultados no dia a dia, você consegue, por tempo, controlar a cremificação. Porque ela vai ser obtida justamente pela ação mecânica ali da agitação em temperatura elevada. Então, assim, tenta controlar os seus ingredientes que vão entrar no processo. Teor de gordura, né, quantidade de massa, quantidade de água. Esses são os 3 pontos principais. Lógico que tudo que você vai colocar tem que ter um padrão. Mas esses são os 3 principais, e o que eu vejo muito é o pessoal falar assim, quanto que usa lá de creme numa batelada de requeijão? Eu uso 20 litros, né? Só que esses 20 litros, um dia está com 65% de gordura, no outro dia está com 55%, no outro dia está com 50%, no outro está com 68%. Então, assim, isso vai te dar resultados diferentes, né? Precisa de ter um produto padrão para entrar ali, principalmente de creme, para que você tenha resultado final dentro do esperado. Então, assim, para controlar, né, dá para controlar por tempo, né? Mas o mais importante é você controlar os ingredientes que entram, porque aí o tempo vai ser um fator que você vai controlar e vai ter resultado satisfatório. O supremo artesanal, o requeijão, é possível fazer trufado com salame, calabresa, Bom, doce, como se faz no queijo, nos queijos? é possível. De falar a verdade, eu não vi nenhum requeijão assim. Mas a gente tem um requeijão em barra, né? Que é um produto mais com consistência mais firme, que provavelmente você consegue fazer. É claro que vai depender de forma, né? O formato ali que vai ser muito artesanal. Mas que dá para fazer, acredito que consiga fazer, sim. E o Jorge, primeiro eu queria complementar que o pessoal de Muzambinho, Latimbusa, tá todo mundo aí. O Juliano acabou de Beleza. falar aqui. Bom demais. Ias participar do último treinamento nosso aí, ó, de manteiga, né? Muito bom a participação deles. Parabéns para vocês aí, pessoal. Pessoal, esse Laticínio Musa, eu queria até destacar aqui, aproveitar, ele fez o que eu falo, que a gente coloca sempre aqui, que eu acho que tem que ser feito. Isso aí, o pessoal do Laticínio Musa está de parabéns. Primeiro que eles estão participando, buscando conhecimento, aproveitando tudo que a gente pode oferecer. Então, eles estão, todo mundo engajado, uma equipe engajada, procurando melhorar cada dia mais o Sim. seu processo. E o que eles fizeram nesse último treinamento foi colocar uma televisão, né? Telão, né? Foi Um um telão, telão, na um verdade. telão ligado no computador e transmitir todo o treinamento. Quantas pessoas tinha? Se não me engano, eram 14 pessoas. 14 pessoas assistindo um treinamento com o Eda ao vivo e tirando as suas dúvidas. Então, assim, quem está aqui que tem um laticínio, não deixe de fazer esse tipo de coisa. Não deixe de trazer o seu funcionário, trazer a pessoa que está lá lidando dia a dia com o processo, com o produto. Não deixe de trazer para fazer os nossos treinamentos, ou que sejam outros treinamentos também, como eu sempre digo. Sim. Então, você tem que estar sempre treinando seu funcionário, se você quer que seu laticínio melhore. E quem está no chão de fábrica, que está aqui acompanhando o que a gente está passando, também já está sendo um diferencial na vida dele, com certeza, Sim, porque sim, sim. vai agregar muito conhecimento e só o conhecimento pode te ajudar a chegar onde você quer chegar, beleza? Uhum. O Jorge está perguntando aqui para a gente. Posso adicionar ricota no meu requeijão cremoso? Bom, ô Jorge, o que acontece?
Do ponto de vista da legislação, a legislação é clara lá com relação aos ingredientes opcionais. Ela diz lá substâncias alimentícias. Pode ser adicionado. Ricota é uma substância alimentícia. Então, do ponto de vista da legislação, você poderia utilizar. Não te recomendo. E por quê? Porque tem diferença, né? É um produto obtido de um outro processo e normalmente a ricota no requeijão ela não se funde completamente com a massa, né? Você começa a ver ali a formação de um sistema um pouco mais arenoso, mesmo utilizando os sais fundentes, né? Que são a base de fosfatos, né? Até citratos alguns, mas eles não conseguem fazer a fusão completa, né? Só para você ter uma noção, a gente tem aí o creme de ricota. O creme de ricota é um produto muito parecido com o requeijão, mas a textura do creme de ricota é diferente do requeijão. Você consegue perceber claramente ali uma textura mais arenosa no produto. Então, quando você faz a mistura dos dois, que vai dar uma massa, isso aí vai dar um requeijão, né? Mas, assim, descaracteriza um pouco por conta dessa consistência aí que a ricota vai trazer para o seu produto. Então, assim, eu acredito que não vale a pena, né? Porque ela vai descaracterizar um pouco o seu produto. É isso aí. E mais uma pergunta aqui, do Márcio. Boa noite. Qual a melhor temperatura para invase do requeijão? Ah, olha só. Essa pergunta aí é importantíssima, né? Por mais que a gente tenha falado aqui de várias coisas importantes, gente, mas o que mais dá problema no requeijão está relacionado com o invase. Principalmente requeijão cremoso, pote e tal, né? E por quê? É porque, na verdade, o requeijão, ele contamina com uma certa facilidade, né? E a gente tem cuidado, muito cuidado com relação à superfície, né? Então, a gente higieniza o equipamento, higieniza, né, o funil de invase, faz uma série de higienizações importantes. Só que o ambiente em si, ele é muito perigoso. Por quê? Porque requeijão tem uma tendência de desenvolver bolores, né? Não é a vácuo, né? O requeijão não fica a vácuo. Então, assim, a gente tem uma possibilidade de desenvolvimento de bolores muito grande. E o bolor, de maneira geral, bolores e leveduras, eles são transportados até pelo ar. Então, muitas vezes, uma área de fabricação que está do lado da produção de requeijão, tem algum ponto de bolores ali, ela pode estar servindo de contaminação para a nossa área de produção de requeijão, né? E por que ele perguntou, então, da temperatura de invase? Justamente porque é o ponto de segurança que a gente tem a temperatura de invase. O que é a recomendação? Nunca invasar um requeijão abaixo de 65 graus. Por quê? Justamente por isso. Nessa temperatura, o próprio produto é capaz de eliminar algum tipo ali de micro-organismo ali de bolores e leveduras pela temperatura. Então ele consegue eliminar. Mas se a temperatura é mais baixa, ele pode não ser possível a eliminação. Então o requeijão está exposto ali até o fechamento final, ele pode contaminar e com o tempo desenvolver bolores e leveduras, porque ali no pote, principalmente no pote, vai ter uma certa concentração de oxigênio ali disponível para desenvolvimento de bolores. Se a gente consegue colocar no pote uma quantidade suficiente para o selo praticamente fechar ali, raramente a gente vai ter problema de bolores e leveduras, né? Só se houve alguma falha ali na selagem, né? Aí dá passagem de ar, pode desenvolver bolores. Mas é importantíssimo a gente manter uma temperatura de pelo menos 65 graus Celsius durante o invase. É uma garantia que a gente precisa aí para o nosso processo de requeijão. Aproveitando esse embalo aí, é o seguinte, pessoal, para quem está registrado no Ministério da Agricultura, é exigência do Ministério da Agricultura que se tenha túnel de resfriamento para requeijão, tá? Quem está nos órgãos de inspeção estadual, pelo menos aqui em Minas, não é exigência, tá? Não sei nos outros estados ainda, mas quem está no CIF é exigido. E uma última pergunta aqui para a gente encerrar o tema de hoje, do Nelilton. Eu observei que quando cremifica bem, o requeijão fica fosco. E quando não cremifica bem,
ele tem um brilho em excesso. É isso mesmo. É justamente por essa mudança física que acontece, né? A gente tem essa ideia mesmo. Mas, assim, eu te indico que seja feita uma cremificação, tenta equilibrar esse parâmetro, né? Não precisa ficar totalmente fosco o requeijão, né? E também não quer dizer que ter brilho vai ser a melhor das qualidades para o requeijão, né? Esse intermédio entre fosco e brilho aí vai te trazer um resultado mais satisfatório. A cremificação ela é importante para dar cor para o requeijão, né? Para fazer aquele fio bonito ali no requeijão cremoso, né? Então, assim, nem sempre ter um requeijão que brilha muito significa um requeijão de boa qualidade, né? Talvez faltou ali um pouco de cremificação. Para algumas aplicações, o requeijão às vezes nem vai funcionar quando ele tem muito brilho. E sem contar que o brilho também está muito relacionado com o tipo de sal fundente utilizado. Tem a ver com pH? Eu até perguntou aqui, o brilho. Não diretamente com o pH, né? Não vai ter uma relação direta, né? Tem mais brilho, o pH está mais tendencioso ao básico ou mais tendencioso ao ácido. Não tem muita direção com relação a isso. Tem mais a relação com as alterações físicas que vão acontecer no produto. Então, as características químicas dele não vão ser alteradas, não, mas é característica física mesmo. É disposição das moléculas no produto que vai caracterizar mais brilho ou menos brilho, né, nesse caso. Né, que tem influência do sal fundente também. Pessoal, okay? Deixa o like para a gente aqui no YouTube. E eu, finalizando a live aqui, pessoal, quem está no Instagram, quem está no YouTube aqui, vai lá no Stories do Instagram. Vou postar um Stories aqui, vou colocar uma caixinha de perguntas para vocês sugerirem o tema das lives da semana que vem. E essa semana está fechada, mas vamos deixar a sugestão das lives da semana que vem, beleza? Eu acho que por hoje foi isso. Queria agradecer a participação de todo mundo aí. Hoje todo mundo brilhou aqui bastante bom demais, para enriquecer o conteúdo. Bom demais. E quinta-feira, pessoal, quinta-feira agora, no mesmo horário, às 19 horas, nós temos mais uma live. Aí é eu, o Eder e a Camila. Nós vamos falar aí, geralmente a gente fala sobre equipamento, sobre processo, sobre fluxograma de produção também. E aí queria que todo mundo participasse aí, igual está participando em peso hoje, beleza? Bom demais, pessoal. Agradecer vocês aí. E assim, a gente fala que essa live ela é engrandecida quando tem a participação de vocês. E realmente fica gostoso. A gente tem um assunto aí que tem tantas informações para a gente difundir, mas quando vocês participam, essa informação é melhor ainda, que aí ela diferente. Flui com naturalidade. Muito bom, gostei demais aí da participação de vocês. Parabéns aí para vocês. Pessoal, muito obrigado. Então, finalizando aqui, entra lá que eu já vou deixar a caixinha de perguntas e cada um coloca aí o que quer na próxima semana que a gente vai trazer aqui para vocês, beleza? Valeu. Valeu, pessoal. Até mais, Wilson. Até mais.